Bom dia, irmãos. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia a todos. Bom dia. Que alegria estar junto de vocês mais uma vez. Que alegria a gente poder começar mais um dia juntos. Que alegria a gente poder começar mais um dia na presença de Deus. E a gente tem aí um desejo sincero de que esse seja o nosso objetivo, né? O objetivo de todos nós, né? Começar na presença desse Deus que é tão grandioso, tão poderoso. E eu quero ler dois versinhos aqui. Está aqui em Isaías 40, verso 12, que diz assim: quem mediu na concha da sua mão e tomou a medida, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou as montanhas da terra com peso. Eis que as nações são consideradas por ele como gota num balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Esse Deus nosso tem a medida do peso da terra tomado na palma da mão dele. O Deus que criou a terra, ele consegue medir a água que tem na terra como quem consegue medir na concha da mão dele. Esse Deus é tão grandioso, esse Deus é tão poderoso, e mesmo assim, com toda essa grandiosidade, todo esse poder, ele conhece cada um de nós e ele se importa com cada um de nós. E lá em Isaías 40, 31, né, diz assim, né? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse Deus grandioso está presente na nossa vida, está presente ao nosso lado, está junto de nós, ele tem essa promessa de estar junto de nós cada dia da nossa vida.
Por isso a gente pode se aproximar dele, a gente pode chegar perto dele, mesmo sendo nós tão pequenos, e a gente pode entregar a nossa vida a ele a cada dia. E nesse dia eu quero fazer um dia muito especial pela, por essa oportunidade, porque a gente está dando mais uma vez de Deus se aproximar de nós. Eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos para a gente orar, porque eu quero orar por cada um de vocês. Vamos orar então. Querido e bondoso Deus, nosso amado Pai, nós queremos entregar nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, Senhor. Nós dizemos mais uma vez, Senhor, porque nós somos muito necessitados do Teu poder, nós somos necessitados da Tua misericórdia e nós sabemos disso, Senhor, por isso nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã. Nós somos pequenos e sabemos que o Senhor é grandioso. Nós somos pecadores, mas sabemos, Senhor, que o Senhor tem poder para perdoar nossos pecados e nos tornar justos diante de Ti, para que a nossa carreira cristã, Senhor, seja uma carreira inspirada por Ti e nós possamos também mostrar para os outros o quanto nós Te amamos. Queremos, bondoso Deus, entregar em Tuas mãos também esses problemas nossos de caráter que nós sabemos que nós lutamos muitas vezes e nós sabemos, Senhor, que por nós não temos forças, mas em Ti nós podemos ser vencedores. Entregamos, Senhor, também aquelas pessoas que estão angustiadas nesse momento, Senhor, querem abrir o coração a Ti e querem também, Senhor, receber uma resposta de Ti. Entregamos os nossos queridos que estão doentes, aqueles que estão padecendo por alguma enfermidade. E nós te pedimos, Senhor, a cura para eles. Entregamos também, Senhor, aquelas pessoas que estão afastadas da igreja, muitos queridos nossos, muitas pessoas muito próximas, talvez filhos, talvez irmãos, pais. Nós queremos entregar, Senhor, implorar que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, possa tocar o coração delas para que elas possam voltar para a Tua casa. Nós queremos também orar pela Tua igreja, Senhor, para que a igreja seja reavivada e ela, com poder, Senhor, com poder que vem dos céus, possa levar ao término deste evangelho que nós sabemos, Senhor, que estamos vivendo as últimas horas. Queremos também agora entregar, Senhor, esta hora para o nosso pastor, nosso querido pastor Paulo, para que ele traga a palavra, essa palavra de verdade para atingir os nossos corações, Senhor, com todo o poder da transformação de nossas vidas. Entregamos nosso ser em Tuas mãos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, meu Deus. Então, eu sei que muitas pessoas gostariam de falar alguma coisa agora, né? Só que é um horário muito especial, esse é um horário muito corrido também, né? Porque é um horário que muita gente daqui a pouco já começa a se arrumar para sair, tem gente até que já está trabalhando, né? É uma correria agora. Então, eu quero te convidar, se você tem uma mensagem para trazer para o nosso pastor Paulo, né? Você pode escrever aí no chat, vai escrevendo, a gente vai registrar tudo e nós vamos passar para ele todas essas mensagens aí. E agora nós vamos entregar esse momento tão especial a essa pessoa também que é muito especial para nós, né? Nosso pastor Paulo está contigo aí, meu querido. Seja bem-vindos novamente, né? E a esse reencontro aqui com a tua igreja. Você tem que ligar o áudio, acho que não está ligado o áudio, não.
Você está falando no celular ou está falando no... Opa, agora ligou, pastor. Ligou? Ligou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá dando um eco. Tem algum outro aparelho ligado aí? Ele ativou o IASD também. Acho que tem que desativar o áudio do ESD que está repetindo o áudio. O desativo do IASD? Isso. Peraí. Vou desativar aqui, peraí. Resolver agora. E aí, deu certo? Deu certo agora? Agora acabou o eco. Ok. Bom, meus amados, é uma alegria tremenda estar aqui com vocês nesta manhã. Agradeço aí o convite do Roger. Passamos apenas 2 anos em Cachoeiro, mas foram anos tremendamente abençoados. E louvo a Deus por tudo que aconteceu aí. E quero informar vocês que vamos ter esse ano aí EJJ e ECJ. Se preparem aqueles que já conhecem o projeto, vocês serão convidados muito em breve para participar com a gente. Bom, meus amados, é o seguinte, eu trouxe aqui para nossa reflexão nessa manhã o texto que está em São João, capítulo de número 21. Eu quero, se você tiver condições de acompanhar a leitura aí, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. São João, capítulo 21, a partir do verso 1. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Apenas até aí a leitura, para nós não nos delongarmos muito, até mesmo porque esse texto, essa passagem, ela é bastante conhecida de todos nós. Jesus já havia ressuscitado e estava ali poucos dias até a sua ascensão, e ele se encontra com os discípulos novamente, só que de uma maneira muito interessante aqui, ao meu ver, eles estavam reunidos os discípulos e Pedro diz para os demais, vou pescar. Aparentemente, essa declaração, essa frase de Pedro, ela é uma frase comum, até mesmo vindo de um pescador. Mas existe uma profundidade nessa declaração de Pedro, e isso está no fato de que, lá em Mateus 4, Pedro havia dito a Jesus, havia aceitado o chamado de Jesus para ser discípulo e abandonado as redes. Ele havia abandonado as redes. Então, o vou pescar de Pedro aqui é um retorno à vida anterior que ele tinha antes de conhecer a Jesus. O vou pescar aqui é o abandono da atividade que ele havia escolhido após aceitar a Jesus. Então, esse vou pescar de Pedro, ele tem uma implicação muito grande
E essa implicação, ela tem a ver quando nós, em algum momento, assumimos o compromisso de fazer a obra de Deus, cumprir com aquilo que Deus quer de nós, mas em algum momento deixamos de fazê-lo. E Pedro deixou de fazer, ou deixou de cumprir a obra de Jesus aqui, porque ele estava, de certa forma, distante de Jesus. O último incidente dele com Jesus, ele havia abandonado, negado a Cristo. Então, Pedro agora ele está distante da proposta que Jesus tinha para ele. A proposta de Jesus era muito clara para ele. Você agora será pescador de homens, não mais pescador de peixes. Então, o vou pescar aqui de Pedro é um retorno às atividades que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Agora, perceba uma coisa, o que é o poder de um líder? Quando ele diz, vou pescar, os demais discípulos, que também haviam abandonado as redes para se tornarem discípulos, dizem, nós vamos contigo. Nós vamos com você. Ou seja, eles estão agora juntos, todos os que estavam ali, deixando de fazer o trabalho de Deus, deixando de assumir o compromisso que haviam feito em ser discípulos do mestre, pregadores do mestre, para voltar a pescar. E muitas pessoas hoje, à semelhança dos discípulos, estão deixando de fazer o trabalho que deveriam fazer, porque um dia, quando nós nos batizamos, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, nós assumimos o compromisso de ser discípulos de Jesus, de fazer a obra do Mestre, mas, pelas circunstâncias da vida, alguns não estão fazendo. Agora, a sequência do verso diz que eles passaram a noite no barco, pescando, mas não pegaram nada. Sabe por quê? Não pegaram nada? Porque afastados de Jesus, longe da proposta dele, nós não temos vida produtiva. A vida é improdutiva quando nós escolhemos uma proposta diferente daquela que Deus tem proposto para nós, diferente daquela que Deus planeja para cada um de nós. Não pegaram nada. Jesus aparece na praia e eles não perceberam que Jesus estava na praia. Algumas traduções dizem que era de madrugada quando Jesus apareceu, outras dizem que era de manhã cedo, mas isso não importa. O que importa é que eles não conseguiram identificar quem era Jesus. E por que eles não conseguiram identificar quem era Jesus? Porque quando nós estamos longe da proposta de Deus, nem sempre identificamos a sua voz, porque estamos num caminho diferente daquele que ele traçou para nós. E todas as vezes que nós seguimos por um caminho diferente daquele que ele traçou para nós, nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos identificar quem é Jesus quando ele fala para nós. Porque estamos numa rota diferente, estamos numa proposta diferente e nem sempre identificamos a voz dele. Agora, percebam que quem identifica a voz de Jesus é João. Por quê? Porque Jesus diz para ele dar uma ordem para eles, eles obedecem a ordem, e ao obedecer a ordem, eles conseguem pescar uma quantidade expressiva, significativa de peixes, e quando o milagre acontece, João já sabe que é Jesus. Ele fala, é o Senhor. Por quê? Porque ninguém, a não ser Jesus, poderia dar uma ordem tal como essa e o milagre acontecer, deles pescarem muitos, muitos peixes. Agora, quando eles recolhem as redes, enquanto eles estão recolhendo as redes ali, e João identifica que era Jesus e fala, é o Senhor quem está ali, a Bíblia diz que Pedro se veste e ele lança-se ao mar, nadando em direção à praia. Agora, eu queria que você congelasse essa imagem aí de Pedro nadando em direção à praia. Congela essa imagem.
e volte um pouco a um outro incidente que também envolvia Jesus e os discípulos, e o ambiente era muito parecido, barco, o mar, próximo da praia, Jesus. Naquele outro incidente, os discípulos estavam numa tempestade no barco, com medo da sua própria vida, e de repente Jesus aparece andando por sobre as águas. E quando ele aparece andando por sobre as águas, e ele se identifica, Pedro diz assim: se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá até aí, andando por sobre as águas. E Pedro, então, começa a andar por sobre as águas. Quando ele começa a afundar, é porque ele tira os olhos de Jesus. Mas Pedro andou sobre as águas. Agora, por que agora, no incidente de João 21, Pedro não diz a mesma coisa? Por que agora ele não anda sobre as águas? Por que agora ele tem que nadar em direção a Cristo? Não era o mesmo Jesus? Não era o mesmo Pedro? Por que ele não diz Jesus? O senhor se lembra da outra vez? O senhor se lembra da outra vez que nós passamos por um momento parecido com esse? Pois é. Daquela vez eu andei sobre as águas. Eu quero andar de novo. Porque era o mesmo Jesus, era o mesmo Pedro. Mas por que não? Porque Pedro estava fragilizado. Pedro estava com o coração meio dolorido. Com ele mesmo. Ele estava triste, decepcionado com ele mesmo, porque ele havia prometido na noite anterior, na quinta-feira, que não negaria Cristo, mas na sexta-feira ele negou Cristo. Perdão, na quinta-feira à noite ele prometeu que negaria Cristo e logo após, no mesmo dia, ele negou Jesus. No mesmo dia ele negou Jesus. No mesmo dia disse: não, eu não conheço esse homem. Então Pedro agora fragilizado, coração dolorido, em vez de dizer: Jesus, eu quero andar de novo sobre as águas, eu quero experimentar o teu poder agora mais uma vez. Não. Pedro vai nadando, vai nadando. Sabe, amigos, às vezes acontece tanta coisa na nossa vida que a gente passa a desacreditar de nós mesmos. Eu não sei, mas é possível que tenha alguém aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem que pelas circunstâncias da vida está desacreditando de si mesmo. Olha as situações diversas e adversas e não consegue desafiar a Deus para um milagre. Não consegue seguir em frente por um milagre. Às vezes, até a oração tem sido aquela oração formal, decoral, sem vida. Isso quando está acontecendo a oração. Então, tem muitas pessoas hoje que, à semelhança de Pedro, estão fragilizadas. Elas não conseguem resumir, buscar de dentro de si aquela fé que um dia ela teve, aquela segurança que um dia ela teve, aquela certeza que um dia ela teve, ela não consegue. Por quê? Porque está fragilizada. Às vezes foi marcada pelas circunstâncias da vida, às vezes as cicatrizes da vida ainda estão ferindo-a, e é por isso que ela não consegue buscar o milagre de Jesus. E Pedro nada, e quando ele, por fim, chega à praia, Jesus está ali, a Bíblia diz que havia brasas, havia peixes, e daí um pouquinho todos os discípulos se reúnem em volta daquela fogueira. E acontece aquele diálogo que todos nós já conhecemos. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E na 3ª vez ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, porque ele o havia negado 3 vezes. Mas o cerne da questão é que sempre quando Pedro respondia assim, Jesus,
o Senhor sabe que eu te amo. Jesus dizia para ele assim: apacenta os meus cordeiros. Algumas traduções dizem pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo para ele: Pedro, você me ama mesmo? Então eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Eu não quero que você seja um pescador. Você já abandonou as redes, você já abandonou o barco como instrumento de trabalho para pescar. Eu não chamei você para ser pescador. Eu chamei você para ser pescador de homens. Eu chamei você para ser discípulo meu. Então, Pedro, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Eu quero que você cuide do meu rebanho, porque foi para isso que eu te chamei. Foi para esse propósito que eu te chamei. Sabe, amigos, no caso de Pedro, ele estava longe do propósito de Jesus, que era o que? Ser um pregador do evangelho, ser um discípulo, ser um missionário de Jesus. Mas é possível que alguns de nós não estamos cumprindo com o propósito de Jesus. É possível que nós não estejamos vivendo dentro daquilo que um dia planejamos como cristãos, um dia sonhamos, ou aquilo que Deus tenciona e planeja para cada um de nós. É possível. E se isso está acontecendo conosco, é preciso que a gente olhe para essa declaração de Jesus: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, Deus tinha um propósito para Pedro e Pedro estava longe daquele propósito. Você está dentro do propósito que Deus colocou no seu coração? Você está dentro daquela proposta que Deus fez para você? Sabe, amigos, uma coisa que tem me incomodado bastante ultimamente estou dentro da proposta de Deus, estou dentro daquilo que Deus planejou para mim. Às vezes a gente faz planos, faz projetos, mas às vezes se esquece de colocar Deus nos nossos projetos. E a gente vive do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa proposta de vida, mas se esquece que Deus tem um propósito maior e melhor para nós. E muitas vezes nós fugimos desse propósito. Muitas vezes vemos longe desse propósito. E nós precisamos entender que Deus tem uma proposta muito clara para nós. Eu me lembro agora de uma história que um pastor brasileiro foi até um desses países que vivem em conflito aí e tinham muitos refugiados em determinado lugar. E em um desses lugares onde viviam os refugiados tinha um missionário. E esse pastor saiu do Brasil, foi lá para conhecer o local e para conhecer a vida desse missionário. E a história conta que esse missionário vivia para poder prover o alimento, remédios, roupas para os refugiados. O trabalho dele era cuidar dos refugiados, era proporcionar para eles uma vida melhor, um pouco mais digna. Esse era o trabalho dele. E à medida que ele conseguia alguma coisa, ele pregava para essas pessoas, ele apresentava Jesus para elas. Fazia um trabalho formidável, tremendo, mas ele era perseguido pelas questões políticas da região, perseguido pelos terroristas da região. E aí esse pastor brasileiro, conversando com ele, e esse missionário disse assim em algum momento: pastor, eu queria fazer alguma coisa louca por Jesus. Aí o pastor brasileiro olhou para ele assim: rapaz, você já faz uma coisa louca, você vive aqui nessas circunstâncias subhumanas, sem uma vida digna, sem muita condição, e agora você disse que quer fazer uma coisa louca por Jesus, você já faz uma coisa muito louca por Jesus. E o que é interessante é que, por mais que ele fazia algo louco por Jesus, ele achava que ele ainda não fazia nada, ou fazia pouco, ele queria um pouco mais. E sabe, quando eu ouvi essa história, quando eu ouvi essa história, eu olhei para mim e falei: Senhor, quando eu me comparo com esse missionário, eu concluo que eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada.
eu sou pastor, trabalho para essa igreja, sirvo essa igreja, mas quando eu olho para a história desse rapaz, eu não estou fazendo nada. Sabe, amigos, quando eu leio a história dos pioneiros dessa igreja, Tiago White, Ellen White, José Bates, Samuel Snow, John Andrews e tantos outros pioneiros dessa igreja que deram a sua vida por ela, eu fico pensando, o que é que eu estou fazendo para o reino de Deus? O que é que eu estou fazendo para que Jesus volte logo? Aí eu volto à proposta, a questão da proposta. Deus tinha uma proposta para Pedro, mas Pedro não estava vivendo a proposta de Deus. E Deus tem uma proposta para mim, Ele tem um plano para mim. Será que eu estou vivendo o plano de Deus? Deus tem um plano para você. Eu não sei qual o plano que Ele tem para você que está me ouvindo nessa manhã. Mas eu quero... a minha oração, sabe qual é? A minha oração vai ser para que Deus te incomode e me incomode. Para que a gente reflita nessa pergunta. Eu estou dentro da proposta de Deus? Eu estou dentro do plano de Deus? Eu estou dentro daquilo que Deus planeja para mim, intenciona para mim, aquilo que Ele quer para mim? E eu penso que essa tem que ser a pergunta que nós devemos fazer neste momento. E ao fazer essa pergunta, para nós, meu desejo é que a nossa decisão seja a decisão parecida com a de Pedro. Porque Pedro saiu daquele encontro com Jesus diferente. Um pouco depois daquele incidente, Jesus subiu ao céu, e depois que ele subiu ao céu, os discípulos estiveram reunidos ali para buscar o Espírito Santo e passaram 10 dias em oração. E sabe o que é interessante? João, ele era um indivíduo até certa, embora fosse o filho do trovão, né? Antes de conhecer a Cristo, mas João, ele era, pelo próprio escrito de João, você percebe que João, ele era melhor preparado academicamente, teologicamente, intelectualmente do que Pedro. Ele era melhor preparado do que Pedro. É possível que outros discípulos fossem melhor preparados do que Pedro para pregar no dia do Pentecostes, mas quem pregou foi Pedro. O mais temperamental, ou talvez o menos preparado academicamente. Mas Pedro pregou porque Pedro entendeu que Deus tinha um propósito para ele. E mesmo com as limitações de Pedro, o Espírito Santo usou Pedro. 3.000 pessoas se converteram só naquele dia. Depois o número cresceu para mais 5.000 e a igreja continuou crescendo. E o livro de Atos relata, não me lembro agora o verso exato, mas o livro de Atos relata que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Pedro entendeu o propósito que Deus tinha para ele e se colocou nas mãos dele para que esse propósito se cumprisse. A minha pergunta é, você já entendeu qual é o propósito que Deus tem para você? A segunda pergunta, está você disposto a cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração? Primeiro, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, e depois se tornar um instrumento para que Deus te use, para que Deus me use, através dos dons que nós temos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E o meu desejo é que nós possamos responder à altura do plano de Deus, do ideal de Deus, a essas perguntas. Entendermos o propósito que Deus tem para nós e a semelhança de Pedro cumprir esse propósito que Deus tem para mim e que Deus tem para você. E que Ele nos abençoe ao longo desse dia, ao longo da nossa vida, para que essa proposta se cumpra em nossa vida, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Realmente, pastor. Realmente. O propósito de Deus. Não precisa desligar o som, não, que você vai orar para a gente agora. Que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Obrigado por essa oportunidade de reflexão. Ora por nós agora, nesse momento. Sim. Oremos.
Nosso Deus e Pai eterno, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, por teu cuidado, tua graça, misericórdia e tua companhia. Eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada servo teu que está online nesse culto agora, pedir em nome de Cristo uma bênção do Senhor na vida de cada um deles, que todos nós possamos entender o propósito que o Senhor tem para nós, nos colocar em tuas mãos para que esse propósito do Senhor se cumpra em nossa vida. Toma-nos em tuas mãos e dirige-nos, por favor, que ao longo desse dia sintamos o teu poder e a tua unção e possamos fazer aquilo que o Senhor faria se estivesse em nosso lugar. Guarda-nos, por favor, abençoa-nos, por favor, é a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero dar um bom dia a todos, tá? Bom dia, pastor, bom dia a todos os irmãos. Pastor, muito obrigado, que esse momento foi realmente inspirador e transformador. O mais importante é que seja transformador realmente, e foi realmente. Se alguém quiser dar tchau aí para o pastor agora, quiser falar alguma coisa, quiser abrir o microfone aí, pode falar, hein, gente? Alguém quer dar um tchauzinho? Estão com vergonha? Bom dia, pastor. Obrigado pela mensagem. Deus abençoe. Continue abençoando. Deixa eu ver. Bom dia, pastor Paulo. Grande abraço, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado. Jurandir, bom dia. Bom dia, pastor. Saudade. Vendo aí, né, pastor? Bom dia. Eu não sei fazer, não. Bom dia, pastor. Quem busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Quem ora aflito, clamando por paz.
Bom dia a todos. Vão com Deus.